Ministério da Cultura apresenta imagens do artista plástico Rubens Gershman em diferentes épocas junto às suas obras. Em letras brancas, digitalizando Gershman. Stella Gershman, diretora de Relações Institucionais, e em seguida, Clara Gershman, diretora IRG. O projeto como um todo, ele está mexendo muito com essa parte da memória afetiva. Boa parte, assim, da minha infância foi subindo, descendo, correndo pelo ateliê. A gente podia ir lá, brincar, às vezes a gente era expulso, mas muitas vezes a gente podia ir lá e participar do processo criativo dele, testemunhar isso. Então a gente acompanhava, às vezes, a evolução de uma obra, sabe? O começo da pintura e falava, não, tá lindo, não faz mais nada. No dia seguinte já tinha mudado tudo. Imagens do artista pintando diferentes obras. A grande oportunidade, né? Mariana Santana, coordenação técnica. É poder mergulhar no universo do Gershman. Clara Gershman. Eu acho que o espectro do projeto, né, de digitalização do acervo, ele abarca uma produção bem ampla dele. Então nós temos um pouco de cada momento, né, da sua produção artística, o que é bastante completo e interessante. Gravura preta e vermelha retratando o jogador. Pintura colorida. Há uns 12 anos atrás... Maria Alice Castelo Branco, conservação. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse mesmo acervo, com um recorte menor de obras. Clara. Então agora, você vê quantos anos depois, a gente consegue finalmente chegar nessa etapa, que é uma etapa que eu entendo como uma etapa de amadurecimento, né? Você não parte do zero, você já está justamente num outro momento, um momento muito mais preciso, muito mais cirúrgico desse acervo. Você consegue dar conta de uma primeira catalogação, que agora é refinada, já tendo feito toda a parte de digitalização documental. Então temos mais de 20 mil itens do acervo documental. Então são cromos, negativos, periódicos. Tudo isso já está na base de dados. Então agora a gente incorpora o acervo museológico. O que é isso? São as obras de arte desse artista. Obra sendo medida. Nesse momento a gente podia aprofundar as informações sobre as obras do Instituto. E além do trabalho de Mariana Santana. Documentação museológica, né, que é o inventário e a catalogação, foi realizado também uma etapa de conservação preventiva. Conservação, Maria Alice. A gente faz, em geral, uma higienização das obras e cuida também do ambiente, né, onde essas obras estão. A gente tenta sempre preservar Bia Fonseca, restauradora. O original do artista, fazer o mínimo possível de intervenção só para estabilizar a obra mesmo. A conservação... Vitor Teixeira, restaurador. Um procedimento talvez anterior a uma necessidade de restaurar. E a restauração é quando, infelizmente, acontece algum tipo de dano. Rodrigo Mandarino. A obra precisa de uma intervenção maior. Se a obra fica quieta há muitos anos, você não olha para ela. Tânia Teixeira, restauradora. Tira ela da parede, não olha por trás. Um dia você tem surpresa. Pode ser cupim, pode ser muita umidade. São fungos. Acontece demais. Então, isso aí seria a hora de você intervir como restaurador. Em um ateliê, Tânia observa a parte de trás de uma obra que contém mofo. Com uma espátula, ela raspa delicadamente a parte com mofo. Detalhe de uma tela com rachaduras na pintura. A gente encontrou, inclusive, essa obra que está aqui no ateliê de restauração, Mergulho no Azul. Pintura abstrata com pinceladas em tons de azul, amarelo, verde e preto. Ela estava com um estado de conservação mais delicado. É uma obra que vai receber um novo chassi. Vitor. Né? A camada pictórica dela toda está sendo fixada, porque ela estava em descolamento. Ela tem vários craquelês aqui, embora seja uma obra de pintura acrílica, né? Ela tem muitos craquelês e muito descolamento. E agora a gente aqui, tendo a oportunidade de encontrar com ela. Irene Fialho Azambuja, museóloga. Ela tá super recuperada, muito bem. Isso é muito legal, assim. É isso que eu acho que mais me satisfaz, assim, no trabalho. Maria Alice. O acervo, ele contém obras de um período bem longo, né, de produção do artista. Então nós encontramos obras de 1958, do início da carreira dele, e a diversidade de técnicas é assim impressionante.
muita gente não sabe. Clara. De repente, as suas primeiras obras, de onde ele vem. Então, o artista, quando está se preparando para se tornar, né, quem ele será. Então, a gente está falando de umas obras que parecem um Gauguin, sabe? É bem curioso, assim, você não reconhece a primeiro momento, mas no final você entende ali que já tem um pouco desse jovem Gershwin. Pintura azulada retratando louça sobre uma mesa. Algumas obras estão sendo incorporadas, que são obras que ele já havia deixado em vida para a família, e nesse projeto a gente tem essa oportunidade de disponibilizá-las também. Então são obras que ou retratam a intimidade, né, da nossa família. Stella. Tem um desenho lindo que é um autorretrato do Rubens Gershwin, do meu pai, dando um beijo na minha mãe. Eu não era nem nascida, mas eu consigo imaginar aquela cena. Pintura de casal se beijando. A parte mais íntima do artista, tornar público. Daniela Camargo, coordenação técnica. É mostrar uma outra faceta do artista. A gente conhece o Rubens Gershwin pai, o Rubens Gershwin no seu ambiente familiar, e isso é um ganho enorme desse projeto. Obras sendo restauradas. A gente está trabalhando com obras que nunca foram expostas para o grande público. Mariana. Que não estão em coleções de museus, nunca foram vistas fora do contexto familiar. Uma obra específica que eu Stella. Gosto muito e que está sendo digitalizada também, que é o Zico. É um quadro enorme, mas esse quadro em especial ele não parece ser da temática futebol, porque ele é um close no rosto do Zico, bem próximo, é um quadro até meio escuro, assim, e você é quase engolido pelos olhos ou por essa cabeça enorme, assim, do ícone, né, do ídolo. É um quadro que tem uma presença muito forte. Eu me lembro de ver ele pintar com muito vigor esse quadro. Ele é um quadro não só grande em tamanho, mas, como eu disse, é escuro, tem muitas pinceladas. Também é uma obra que eu acho que retrata mais o Gershwin, mais o meu pai, do que o ídolo que ele estava querendo ali representar. Pessoas carregam uma obra retratando uma lata. Tem uma obra chamada TNT Ipiranga, que é uma assemblagem que tem na sua composição uma grama sintética. Clara. E é super bonita, porque ela está sempre falando da questão do futebol e da política, que são duas temáticas presentes na obra do Gershwin sempre. O futebol era permitido, né? A gente está falando de anos de chumbo, ditadura. É uma obra linda, assim, ela tem um poder, sabe, na sua composição, ela é super forte. A gente está falando de história da arte brasileira, a gente está falando de identidade, né? Por que não? Quando você pensa numa Lindonéia, por exemplo, que é conhecida como Mona Lisa brasileira, você está falando de Gershwin, você está falando de memória, você está falando do seu país. Obra sendo limpa. Daniela. Você conserva essa obra, você atribui informação para ela, para que ela possa ser pesquisada, você cria um representante digital dela para que ela seja divulgada, para que ela seja utilizada, né? Digitalizar o acervo, a importância que eu acho é você poder dar oportunidade para outras pessoas verem o acervo. Jaime Ascioli, fotógrafo. É o que vai divulgar o acervo, são as imagens, na verdade, né? Enfim. Maria Alice. Especialmente com aquelas peças que ainda não foram mostradas ao público. Irene. Muito legal pensar que outras pessoas também vão ter acesso a esse acervo. Mariana. O fim desse processo vai culminar na disponibilização dessas informações na base de dados do Instituto, que fica disponível online. Para que se tenha Clara. a possibilidade de fazer um livro, por exemplo. Acho que esse seria um desdobramento muito mais fácil e potente agora. Ou, por exemplo, uma exposição, porque muitos recortes, muitas possibilidades, seja de temáticas, de cronologia, você consegue apresentar isso, seja para um curador, seja para um crítico, seja, enfim, para um museu e tal, de uma forma, inclusive, né, imagética, por que não? Obras com figuras humanas. É um projeto ambicioso, ele é complexo, apesar dele ser um recorte do acervo, a gente não está dando conta do acervo inteiro. Pintura colorida de casal se beijando. Daniela. Essa etapa de inventário e de catalogação é uma etapa muito importante porque você consegue extrair da obra as informações para além da visualidade dela. Mariana. Vai poder ampliar o conhecimento sobre as obras do Instituto. Tela com figuras humanas agrupadas. As cores são vibrantes, em tons de laranja, verde, lilás e preto. O Itaú, ele realmente já confiou na gente em outro momento. Clara. Para conceder, né, essa oportunidade de apoio, de realização conosco. E agora, mais uma vez, eles vêm e trazem mesmo à luz, né, esse conjunto de obras, mostrando, reforçando essa questão da identidade, do patrimônio, da memória, de um legado da história da arte brasileira. A pintura do jogador Ronaldinho Gaúcho em momento de jogo.
Outra obra com rosto feminino e o símbolo do time Vasco da Gama em cima. Caixa vermelha retangular cheia de terra. No centro, formas vazadas compõem a palavra terra. Escultura de ferro onde 2 rostos se beijam. Escultura de madeira que lembra um bonde com silhuetas humanas no topo. Desenho em azul e preto de Maradona jogando futebol com uniforme argentino. Créditos finais sobre tela branca. Projeto de digitalização do acervo do Instituto Rubens Gershman. Coordenação geral, Clara Gershman. Coordenação técnica, Museu, Museologia e Museografia. Digitalização, Jaime Ascioli. Museologia e Conservação, Irene Fialho, Maria Alice Castelo Branco. Restauração, Centro de Conservação de Bens Culturais. Digitalizando Gershman. Direção e fotografia, Tiago Morena. Roteiro e edição, Patrícia Freitas. Produção, Sambacini. Música, Castles in the Sky, por Scott Buckley. Audiodescrição, cinema falado. Em seguida, relação de fotos e obras por ordem de entrada. Jaime Ascioli. O trabalho de fotógrafo muitas vezes é bem solitário. A gente vai lá, monta a luz, ilumina, fotografa. Mas esse trabalho foi um trabalho de equipe mesmo, assim. Foi um trabalho de equipe mesmo, assim. Foi bem bacana. Eu gostei de ter feito. A dificuldade era muito grande e o resultado eu acho que ficou bom. Acho que foi bem legal. É isso. Posso fotografar? Agradecimento especial. Itaú. www.institutorubensgershman.org.br @Instituto Rubens Gershman. facebook.com/Instituto Rubens Gershman. Patrocínio. Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Itaú. Realização. Instituto Rubens Gershman. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.